Hoje nós vamos trazer uma palavra bem evangelística, como foi pela manhã, palavra para reafirmarmos a nossa salvação, para termos convicção da nossa salvação. Creio, irmãos, que Deus, o nosso Pai, Ele é muito sério, tem uma palavra muito séria, e o desejo do Pai é que nós venhamos a crer na Sua palavra. Quando nós cremos na palavra do Senhor, nós então entramos no descanso, assunto de Hebreus 4. Aquele povo de Israel, quando saiu do Egito, vocês se lembram que eles passaram pelo sangue, pelo Mar Vermelho, tipificando ali a purificação dos pecados e também o batismo, mas a maioria deles ficaram com seus corpos prostrados no deserto. Eram filhos de Deus? Não tenha dúvida, mas não entraram na plenitude de Cristo, não alcançaram a maturidade espiritual. Então, os corpos deles ficaram prostrados no deserto. Hoje nós vamos fazer algumas reafirmações daquilo que nós já conhecemos da parte do Senhor, para que então essa palavra possa cada dia mais impregnar em nossos corações, em nossas vidas, na nossa alma principalmente. Vamos ler então aqui Zacarias 8, versículos 7 e 8, que diz assim a palavra: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Vamos ler o 9 também. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como é gostoso chamá-lo de Pai, saber que de fato Tu és o nosso Pai. Tu nos fez Teus filhos quando então recebemos o Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos deu a capacidade, o poder de nos tornar filhos de Deus, a saber, aos que creem no Seu nome. Pai, nem mesmo a capacidade de crer nós temos, mas foi pela Sua graça que nós vemos a crer. Pai, que privilégio nosso, não merecemos nada disso, mas o Senhor então abriu os nossos ouvidos, nos deu entendimento para compreendermos as Escrituras. Nessa noite, mais uma vez, pedimos que Tu nos edifiques pela Tua palavra, Tu nos vivifique pela Tua palavra, Tu nos santifique pela Tua palavra. Pai, nas Tuas mãos está todo este ambiente, este tempo. Restaura-nos, Senhor. Abre os nossos ouvidos e fala, porque quando Tu falas, o nosso coração ele se aquece, o nosso coração arde, para que então nós possamos viver uma vida derramada aos Teus pés e termos desejo, profundo desejo, em ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo profeta Zacarias. Ali há uma divergência entre o ano 520 e 420 a.C. Muitos anos atrás, a gente percebe que o Senhor já estava arquitetando todo o seu plano de salvação. Aliás, o plano de salvação ele foi elaborado pelo Senhor mesmo antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus ele foi morto desde a fundação do mundo. Claro que isto, didaticamente falando,
é que no tempo do Pai, ele é atemporal, não há um tempo, há uma eternidade. Agora, quando se fala no nosso tempo, Jesus entrou na nossa história num tempo que foi pleno. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho a este mundo em carne, nascido segundo a lei, nascido de mulher, né? Então ele cumpriu no corpo da sua carne toda a lei e os profetas, tudo se cumpriu na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então todos os profetas falaram a respeito dele. E quando nós lemos o Antigo Testamento, é tão gostoso quando nós temos uma visão e encontramos Cristo nas entrelinhas dos profetas do Antigo Testamento, porque toda a palavra de Deus, o assunto é um só. Vocês se lembram que Hebreus 1, versículo 1 e 2, fala que Deus, havendo falado aos pais, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, os pais, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quando Deus disse que falava pelos pais aos profetas, a grande maioria dos profetas tipificavam de alguma maneira a pessoa de Cristo. Eles apontavam para Cristo, falavam de Cristo, anunciavam Cristo, porque o próprio Espírito de Cristo, 1 Pedro 1,11, diz que estava sobre eles. Então eles profetizavam. Muitas das profecias que aqueles profetas profetizavam, a grande maioria não sabia que estava, muitas vezes, sendo figuras de Cristo, profetizando sobre a pessoa de Cristo. Mas eles tinham uma convicção, eles tinham um entendimento espiritual de que o Espírito de Deus é quem falava através deles. E isso os fazia e trazia para eles convicção tremendas. Por exemplo, na obra no Calvário, nós temos um entendimento através de Salomão, lá em Eclesiastes 3,14, que ele diz o seguinte: porque eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E nós sabemos então claramente que o nosso Pai, ele não muda, ele nunca vai mudar, irmãos, de opinião, naquilo que ele disse na sua palavra, e que a salvação realizada pelo nosso amado Senhor na cruz do Calvário, Isaías 51, versículo 6, no final do versículo, vai mostrar que a sua salvação durará eternamente. Então, irmãos, graças ao Senhor por aqueles irmãos que tiveram seus olhos abertos e puderam crer nas Escrituras. Não estou dizendo que um conhecimento bíblico vai lhe trazer salvação, não vai. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 8 que o conhecimento, que a letra mata, a letra incha, mas é o amor quem vai nos edificar. Não adianta conhecer a Bíblia, não adianta às vezes até pregar a Bíblia sem ter a realidade que a Bíblia fala, que é o nosso próprio Senhor. Porque sem Cristo habitando em nós não há salvação. Irmão, se você lê o profeta Zacarias, ele é muito cristocêntrico em tudo aquilo que ele fala aqui. É tão maravilhoso. Aqui nesse texto que nós lemos aqui, que vamos tomar por base, ele diz que ele, o Senhor dos exércitos, olha a promessa que ele fez aqui: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. O que isso significa, irmãos? Qual é o sentido aqui? Significa que Deus tem um povo lá no Ocidente, no Oriente, e tem um povo aqui no Ocidente também. Nós somos gentios. E que do meio dos gentios, Deus tirou um povo para si, para servi-lo. Queridos, nós não fomos salvos para tão somente ser libertados do inferno e colocados no céu. Não, se você pensa dessa forma, você está totalmente equivocado. Para que eu fui salvo? Para que Deus me salvou? Para que eu fosse então um servo do Senhor Jesus Cristo. Então ele tem os seus servos em todo o mundo. Deus tem o seu testemunho na face da terra. Então, quando cremos no Senhor, que fomos então colocados em Cristo, morremos e ressuscitamos, o Espírito do Senhor veio para dentro de nós, nos habilitando com todo o poder. A palavra fala que eis que recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém até os confins da terra. Mas, irmãos, nós temos o Espírito do Senhor para sermos testemunhas. O que é uma testemunha? Ninguém pode ser uma testemunha daquilo que não experienciou, que não vivenciou, que não viu, que não contemplou. Claro que aqui na palavra é muito diferente. Testemunho, a palavra testemunho no grego significa mártir. Então, sabe o que isso significa, irmãos? Que uma vez que Ele tirou a morte de dentro de nós e cravou no seu corpo na cruz, nos libertou do pecado, João vai dizer lá em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê? Que liberdade que é essa que nós temos? Se nós formos homens e mulheres sábios, irmãos, nós vamos saber o que fazer com a nossa liberdade. Mas muitos, infelizmente, não sabem o que fazer com a sua liberdade. Porque todo o Filho de Deus em Cristo, que tem um pouquinho de inteligência, vai pegar a sua liberdade e vai colocar aos pés do Senhor. Nós não sabemos, irmãos, lidar com a nossa liberdade. Ele nos libertou para que fôssemos então servos dele, a palavra servo, escravos do Senhor, de uma forma que seja voluntária e por amor ao Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa liberdade aos pés do Senhor, nós experimentaremos uma liberdade inconfundível, onde, quando nossas vidas estão aos pés de Cristo, como muitos dizem, entreguei a minha vida ao Senhor. Entregou coisa nenhuma. A pessoa vive para si, para os seus desejos, para os seus afazeres, para os seus negócios. Claro que cada um de nós nesse mundo temos responsabilidades. No nosso trabalho, por exemplo, ali nós temos que servir ao Senhor, no nosso trabalho. As pessoas têm que ver em nós um trabalho eficiente e as pessoas têm que cheirar em nós um cheiro celestial. Como diz Paulo, 2 Coríntios 2, a partir do versículo 13, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem como naqueles que são salvos. Para um, nós somos cheiro de morte para a morte, para outro, somos cheiro de vida para a vida. Agora, o que nós não podemos deixar, irmãos, de fazermos é de testemunharmos, não dar testemunho de você. Ele disse assim: vocês serão minhas testemunhas, vocês falarão de mim, não de vocês. Mas é que Satanás lançou seus dardos e enganou a mente de muitas pessoas. Então elas acham que tem que vir aqui na frente e dar o seu testemunho. Queridos, eu vejo isso uma tolice tremenda. Primeiro que Jesus, quando curava alguém, nunca mandava falar sobre a sua cura. Era para ir aos sacerdotes e oferecer ali, como mandava a lei de Moisés. Mas na era da graça, Jesus não mandou falar a nosso respeito. Mandou falar dele, mandou pregar ele, viver para ele. Se você foi curado, claro, não estou dizendo que se aqui tiver só a igreja do Senhor, não tiver nenhum visitante, talvez nós podemos dar os nossos testemunhos daquilo que Cristo é e tem feito por nós. Se nós agimos de outra maneira, eu quero dar um testemunho aqui que Deus me curou de câncer e tem aí 4, 5 visitas. Você vai falar da sua cura, no domingo vai ter aqui 500 pessoas. Isso não é interessante para o reino, irmãos, porque as pessoas virão não por causa da palavra do Senhor, virão não por causa do testemunho, mas virão querendo receber dele alguma coisa. Como dissemos hoje pela manhã, que às vezes o nosso coração está colocado em lugar errado. Nós queremos usar Deus para que Ele abençoe nossos projetos. Queremos usar Deus para que Ele então nos ajude a conquistar a casa nova, o carro novo. Percebe? Irmão, se nós agimos dessa forma, Deus não está nisso. Claro que temos que ter planos e projetos, mas o nosso foco, a nossa centralidade, a nossa primazia tem que ser Cristo em primeiro lugar. A palavra chega a ir até além. Jesus, ele disse assim: olha, ninguém pode ser meu discípulo se não aborrecer pai, mãe, filho, esposa, irmão, irmãs. Não é para amar? A palavra aqui, ali fala aborrecer,
claro que na língua portuguesa significa odiar, aborrecer é de odiar, mas no grego aborrecer significa amar menos. Nós não podemos amar o nosso cônjuge, os nossos filhos mais do que o Senhor. Foi assim com Abraão, vocês se lembram? Quando nasceu Isaac, o filho da promessa, Isaac ficou com a promessa de Deus, mas não ficou com o Deus das promessas. Então o que Deus fez? Pediu o seu filho, seu único filho a quem tu amas. E a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra amor, ali em Gênesis capítulo 22. Me dá o teu filho a quem tu amas, oferece lá no Monte Moriá em sacrifício. Queridos irmãos, então Abraão foi lá e ofereceu o seu filho. Isso traz uma lição muito importante para nós, que se nós, qualquer presente que recebemos, inclusive de Deus o Pai, se não passar pela cruz, aquilo tem uma tendência muito grande de nos corromper o nosso coração. Passou pela cruz, aquilo não tem mais problema de nos corromper, porque nós sabemos que tudo que vem a nossas mãos vem da parte do Senhor. Então, queridos, temos um Pai que é maravilhoso, que Ele nos ama, e Ele tem dado a nós discernimento e sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Ele, que a todos dá liberalmente, mas roga com fé, porque não adianta você pedir sabedoria, não com fé, que você não vai ter a sabedoria. Tem que ter esse desejo de conhecer o Senhor. Irmãos, como disse o nosso irmão do passado, que nós estamos vivendo uma época nunca, jamais vista no cristianismo. Nós somos a pior geração de cristãos, irmãos. Que vergonha para nós. Se você ler o profeta Daniel capítulo 9, você vai perceber que ele intercedeu. Daniel era um homem santo, justo, reto, mas ele se incluiu junto com seus irmãos. Pecadores, pecamos contra o Senhor, endurecemos a nossa cerviz. Ele disse assim para o Senhor: Senhor, a nós só cabe nos corar de vergonha. Que vergonha nós temos, vivendo uma vida na qual nós estamos vivendo, totalmente descompromissada com o Senhor, uma vida cada vez mais longe de Ti, apostatando do Senhor. Nós gostamos sim de uma vivência religiosa, aspectos religiosos. Eu quero cantar, fazer o estardalhaço no louvor, eu quero participar, os jovens e acampamentos e brincadeiras, mas cadê o Senhor, irmãos? Cadê a Sua palavra? Não tem sido reverenciada. E aqui, olha o cuidado do Pai, irmãos. Versículo 8, eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Essa palavra Jerusalém, ela é uma figura da igreja. Claro que aqui estava, literalmente, era Jerusalém, lá de Israel. Mas que o Senhor está mostrando para nós aqui, é que Ele nos traria e nós habitaríamos aonde, irmãos? Em Jerusalém. Vocês se lembram, algum tempo atrás, nós tratamos numa quarta-feira aqui sobre muitos estão querendo ir para o céu. Vocês se lembram? Tratamos aqui, mas irmãos, ninguém vai para o céu. Este céu é um céu que é temporário, porque Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, onde nós vamos habitar, meus queridos irmãos? A palavra fala em Apocalipse 21, que a Jerusalém descia do céu. Eis que eu faço novos céus e nova terra, e muitos querem ir para o céu. Querem ir para o céu, mas com medo do inferno. Não, irmãos, nós vamos para Jerusalém. Será lá? Não sei. Será aqui? Também não sei, mas só sei que o lugar da nossa habitação é em Jerusalém. Uma figura linda da igreja. E qual é o lugar da nossa habitação, irmãos? Em Cristo. Nós habitamos em Cristo, Ele habita em nós. E nessa nova Jerusalém não vai haver sol nem lua, porque não precisa de nada disso, porque o Cordeiro, Ele é a nossa luz. Percebe? Que coisa mais linda vai ser. Então, eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Por que em verdade e em justiça? Primeiro, que Deus é um Deus de palavra. Nós não temos palavra, irmãos.
a nossa palavra cai por terra tão facilmente. Ninguém pode dizer que eu tenho uma palavra, amanhã eu vou estar em tal lugar. Não vai estar. Você vai estar se Deus quiser. Você fala que vai lá amanhã, mas você pode ser chamado hoje pelo Senhor, e cadê a tua palavra? Não, Deus, Ele disse, e por detrás das Escrituras há o Deus da palavra sustentando o que Ele está dizendo. Agora, queridos, o grande problema do homem, falando sinceramente, é que o homem tem virado as costas para a palavra do Senhor. As pessoas hoje em dia, falando do povo de Deus, não têm tido mais tempo. Não é tempo, isso não é tempo, porque não é falta de tempo. John Piper, ele escreveu uma frase assim, que no dia do julgamento, o que vai nos acusar veementemente, para aqueles que alegam não têm o tempo para ler as Escrituras, para ter intimidade com o Pai, é Facebook, WhatsApp, Instagram e tantas outras redes sociais. As pessoas passam horas diante disso, mas Deus vai sempre ficando em segundo plano, queridos, e você vai estar diante do Pai. Isso é tão nítido, irmãos, tão claro. Nós pensamos que seremos eternos aqui. Nós somos eternos porque temos a pessoa de Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E para ter o Filho de Deus não é você aceitar Jesus. Isso não é bíblico. Isso é que os pastores pregam. Mas não é isso que a Bíblia diz. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 15, versículo 16, Jesus disse assim: não foi vocês que me escolheram, antes foi eu que escolhi vocês, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. Irmãos, que fruto nós temos produzido para o Senhor? Não é para nós mesmos. O fruto Ele já colocou em nós. O Espírito tem o seu fruto. Esse fruto nós temos produzido amor. Você tem vivido de fato uma vida de amor? Tem amado os teus irmãos? Irmãos, a grande maioria, como disse o irmão, acho que ontem na reunião dos jovens, acho que 99% não tem nada a ver com o cristianismo. Se 1% do povo evangélico, que se diz aqui no Brasil que é 70% de evangélicos, eu não creio nisso, irmãos, que eles falam que a igreja evangélica está crescendo, e eu acho que não. A igreja está se inchando, mas o crescimento saudável é o crescimento, conforme o irmão falou aqui na abertura, precisamos de um crescimento à maturidade espiritual, um crescimento em conhecer o Senhor, e para conhecer o Senhor exige-se de nós tempo, exige-se de nós desejo, vontade, prazer. Queridos, uma pergunta que temos que fazer e responder no nosso coração: nós temos tido prazer na palavra do Senhor? A Bíblia diz lá em João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Jesus, confrontando aqueles religiosos em João 5, diz para eles: vocês não são de Deus, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam, porque Abraão falou a meu respeito, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nem mesmo em Moisés vocês acreditam, vocês pregam o que Moisés disse, mas Moisés falou de mim. Se vocês não creem no escrito de Moisés, como vão crer nas minhas palavras? Porque Moisés escreveu a meu respeito, não foi? Lá em Atos capítulo 2, o Senhor disse para Moisés: olha, eu vou levantar um profeta semelhante a ti, e aquele que não ouvir esse tal profeta, se referindo ao nosso Senhor, será eliminada, será destruída da face da terra, da presença do Senhor para todo sempre. Queridos, não adianta, irmãos, você ter um título de evangélico
um título de crente, mas você não obedece ao Evangelho. O que é obedecer ao Evangelho? É viver uma vida de comunhão com o Senhor, que Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O Senhor, Ele tem tanto desejo que a igreja vive unida, irmãos. Ele orou por isso. Não estou pregando unidade, porque quando nós pregamos unidade, o que vai acontecer? Vai haver dispersão. Mas Jesus orou pela unidade. E é nossa responsabilidade, Efésios 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós somos um em Cristo, Ele nos uniu. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, se você está unido a Cristo, você está unido ao seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, somos a vida da igreja. Mas, infelizmente, aqui em Zacarias mesmo, capítulo 7, olha aqui o versículo 11, vai mostrar que muitos, infelizmente, têm virado as costas para a palavra do Senhor. Jeremias 7, versículo 11. Vamos ler com bastante atenção, irmãos. Diz assim a palavra. Está mostrando aqui que a causa é a desobediência daquilo que ele havia dito, né? Porque as pessoas na época jejuavam e se sacrificavam, mas o Senhor não queria isso. O Senhor não estava pedindo o sacrifício deles, o Senhor queria que eles de fato ouvissem a palavra do Senhor. Diz assim o versículo 11: eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, apostataram, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Assim, sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E o versículo 13: visto que eu clamei, eu falei, eu proclamei, e eles não me ouviram, eles também clamarão, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, que coisa preciosa e ao mesmo tempo triste, porque se nós hoje temos a liberdade e o prazer na palavra, significa que de fato nós estamos no caminho certo e que estamos vivendo uma época muito difícil. Claro que o princípio das dores, epidemias, etc. Mas também, irmãos, estamos vivendo uma época de apostasia, onde as pessoas não querem a palavra do Senhor, nem mesmo o Senhor. Querem um culto que seja aquele culto que as palavras que venham massagear o seu ego. E o que Deus tem para nós, irmãos? Já nós vamos ver de uma forma bem clara e categórica aquilo que Cristo fez por nós, e aquilo que Ele é em nós, porque sem uma vida de cruz não há cristianismo. Sem uma vida de cruz, o nosso cristianismo ele se constitui um cristianismo diabólico. Porque vocês se lembram em Mateus capítulo 16, quando Jesus disse para Pedro: é necessário que o Filho do Homem seja ultrajado, maltratado e morra ao terceiro dia, ressuscite. O que Pedro fez? Primeiro, o que Cristo disse para os discípulos? Eu vou para a cruz, vou morrer, vou ressuscitar. Este é o Evangelho genuíno, verdadeiro. Paulo chega a dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. O que é Evangelho? É a pessoa e a obra de Cristo, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Quando Jesus disse que ia para a cruz morrer e ressuscitar, Pedro já chamou Jesus de lado. Isso de modo algum te acontecerá. Qual foi a resposta do Senhor? Para trás de mim, Satanás, porque tu cogitas só das coisas dos homens e não das de Deus, para a cruz não. Paulo chega a dizer, irmãos, em Filipenses capítulo 3, verso 17, até chorando, daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, porque eles só cogitam, só pensam, só se preocupam com as coisas terrenas.
eu tenho que ganhar mais, tenho que ter uma vida mais próspera, quero ter um carro mais novo, eu quero ter, e fica nessa ilusão. Queridos, aquilo que Deus tem para você, Salmo 138 vai dizer que Ele vai levar a bom termo para você. Então, irmão, você quer ter uma vida próspera, se envolva tão somente com o Senhor. As coisas tuas, Ele vai tomar conta. Ele vai tomar conta. Mas é que as pessoas vão para as Escrituras buscando as promessas de Deus, né? E ficam com as promessas de Deus, morre e vai para o inferno. Queridos, temos que ficar com Deus das promessas. É diferente, irmãos. A tribo de Levi não tinha herança. A herança deles era o Senhor. Qual que é a nossa herança? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que o Senhor tem nos seus santos uma herança. Que herança que é essa? O próprio Senhor. E por causa da vida de Cristo que habita em nós, o Senhor tem em nós a sua herança, o seu testemunho. O testemunho de Deus é Cristo. Abra lá, por favor, em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo... Vamos ler a partir do versículo 10, porque aqui vai mostrar que aqueles que não creem no Senhor faz de Deus um mentiroso. Diz assim a palavra, 1 João, capítulo 5, versículo 10. A palavra do Senhor, ela diz assim, olha, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Claro que Paulo vai interpretar para nós assim, aquele que se une ao Senhor, aquele que crê no Senhor, é um com Ele. Então, qual que é o testemunho de Deus para a igreja? O Filho, Senhor Jesus. Então, aquele que crê no Filho, o que é crer? A palavra crer significa estar unido, inseparável, é uma união indissolúvel, inseparável, está unido a Cristo. Se você pode crer no Senhor, que você foi um com Ele na sua morte, na sua ressurreição, você está unido a Cristo para todo sempre, percebe? Então, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Está vendo aqui, irmãos? Quem não crê no Senhor Jesus Cristo é como que se falasse para Deus assim: tu és um mentiroso. Como Jó, que ele era cheio de justiça própria, ele disse para Deus assim: Senhor, eu não mereço esse sofrimento, o Senhor está sendo injusto comigo. Será que o Senhor não sabe que eu sou um homem reto, íntegro, temente a ti e desvio do mal? Ele disse assim para Deus: olha o absurdo, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Olha o ponto que Jó chegou, pedindo para Deus pesar ele em balanças fiéis, porque ele chamou Deus de injusto. Pese-me Deus em balanças fiéis, e você vai conhecer Deus, você vai conhecer que eu sou íntegro. Mas lugar de íntegro, sabe onde é que é? No inferno. Ninguém vai ser salvo porque é uma pessoa boa, reta, íntegra, temente a Deus, se desvia do mal. Não. Então Deus, vimos hoje, falamos sobre uns nãos de Deus aqui, em rápidas palavras. Deus disse não para Jó, porque uma pessoa reta, íntegra e temente a Deus, não tem como Deus salvar essa pessoa, porque ela se basta a si mesma. Mas então Deus foi tratando com Jó, permitiu que Satanás tocasse em Jó. Jó era servo de Deus, Satanás é servo de Deus, Satanás não faz nada se Deus não permitir. Tem muita gente aí com medo do diabo, ele é astuto. Paulo fala que nós não podemos ignorar os seus ardis, os seus desígnios. Aí Jó relutante, depois que Jó estava quase que acabado ali, chegou ao fim de si mesmo,
Deus, no meio de um redemoinho, começou a falar com Jó. Interessante que Deus fez ali 70 perguntas e Jó tirou 0 nas perguntas. Imagina aquela pergunta que Deus fez para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu criei o sol, as estrelas? Onde é que você estava, Jó? Diz-me se tu é capaz. Ficou em silêncio. Aí no capítulo 40, versículo 2, Jó diz para Deus assim: uma vez falei, coloca a mão na minha boca, uma vez falei, não replicarei. E Jó disse uma palavrinha muito linda, ele disse assim: eis que sou indigno. Agora tem salvação. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar pessoas indignas, não pessoas dignas. Digno é só o Cordeiro. Nós não somos dignos. Então, Jó, ele aprendeu. Teve uma visão do Senhor, conheceu o Senhor. Ele disse lá em Jó 42, versículo 5: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino, eu me detesto e me arrependo no pó e na cinza. E a Bíblia vai dizer que Deus mudou o cativeiro de Jó. Ele era cativo de quem? Dele mesmo. Queridos, a pior escravidão de uma pessoa é ela ser serva dela mesma, é ela ser cheia de si mesma. Não existe escravidão. Por isso tem muita gente chateadinha. Ai, se souber que alguém falou mal, já faz um bicão, fica com aquela tromba de elefante. Meu Deus, o que é aquilo? E a maioria dizem cristãos e crentes, são uma gente doída, não sabe o que é cruz, nem o caminho da cruz, irmãos. São uns crentezinhos, que misericórdia, é uma vergonha para o Evangelho. Então aqui, os que não crê de fato em Cristo, chama Deus de mentiroso. Ó Deus, tu és mentiroso. Eu recebi uma mensagem de um ateu. Tem muitos ateus no meu círculo de amizades. Você que diz que Deus é bom, e essa pandemia que está morrendo um monte de gente aí, cadê a bondade de Deus? Falei, meu irmão, meu amigo, isso aí é o amor de Deus, isso aí é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção, porque qual é outro motivo, outra maneira de Deus nos chamar a atenção de nós, se não for pela dor, pela separação de pessoas queridas? Então tudo isso é o amor de Deus, irmãos, nunca é pela nossa dor, mas é pelo amor de Deus. Percebe, irmãos? Então, Deus, Ele não traz tristeza. Não é da vontade de Deus trazer tristeza para nós, mas Ele tem que trazer para chamar a nossa atenção, né? Quer ver? Deixa marcado aqui, vamos abrir lá em Lamentações, Jeremias, capítulo 3. Aqui nós temos uma declaração interessante, irmãos. Eu vejo isso aqui, irmãos, não como um Deus que gosta de castigar os seus filhos, não, um Deus que gosta de chamar a atenção do seu povo. Ele diz assim, Lamentações de Jeremias. Essa palavra aqui, Lamentações, no hebraico significa Eca de Jeremias, né? Então aqui, Lamentações capítulo 3, versículo 31 até o 33, diz assim a palavra, presta atenção aqui, olha: o Senhor não rejeitará para sempre. Agora presta atenção no verso 32, pois ainda que entristeça alguém, usa de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Agora olha o 33, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus entristece, mas não é de bom grado que Ele faz isso, porque Deus sabe o que é sofrer, mas Ele tem que nos entristecer, tem que levar a pessoa às vezes a sentir dor, para que quem sabe ela olha para cima. Estão me compreendendo, irmãos?
mas não é de bom grado que Ele aflige os filhos dos homens. Tudo isso, irmãos, que acontece ao redor do mundo, é o amor de Deus dizendo o seguinte: logo tudo isso vai ser acabado, tudo isso vai ser destruído, então volte para mim, que eu vou voltar para vocês. Como diz o profeta Jeremias: me busquem de todo o vosso coração, que vocês vão me achar. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Mas, irmãos, voltem lá, por favor, em 1 João capítulo 5. Vamos ver o versículo 11 agora, que diz assim: claro que quem não crê no Senhor, Deus o Pai, quem não crê no Filho, chama Deus de mentiroso. Porque o versículo 11 diz assim, 1 João 5,11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Irmãos, você já parou para pensar o que significa? Testemunho é este, que Deus nos deu. Essa palavra deu aqui é graça. O que é graça? É Deus dando e fazendo tudo para quem nada merece. Como é que Deus pode amar pessoas igual eu e a você? Sendo que a Bíblia fala assim, traz um diagnóstico tão terrível de nós, né? Diz que Isaías 1, 5 e 6 fala que desde a planta do pé até o alto da cabeça não há em nós coisa sã. Sabe o que significa? Que o ser humano, essencialmente falando, é podre. Podre. Nós somos podres por natureza. Quando alguém é picado de cobra, se aquilo não for tratado, a perna da pessoa apodrece. Nós somos picados lá no Éden pela serpente. O veneno mortal entrou em nós e não sai. O vírus da morte. Lembra lá de Romanos 5,12? Como nós temos citado esse texto, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. A Bíblia está dizendo: você vai morrer. Mas Cristo veio, Deus nos deu o seu testemunho. Cristo foi para a cruz. E quando pregaram o Senhor Jesus Cristo ali, quando Ele foi levantado da terra na cruz, a Bíblia diz que Ele nos atraiu a si. Ele disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto Ele dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus morreu de cruz. Então Ele nos atraiu no seu corpo na cruz. Jesus não morreu sozinho na cruz, nós morremos com Cristo na cruz. Por quê? Porque está escrito. E se nós não crermos como está escrito, Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 2, que a nossa crença será uma crença em vão. Quem crer em mim, como diz a Escritura, diz o nosso Senhor em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em João 5,24, o bendito texto: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Deixa eu lembrar aqui, para ficar gravado, o nosso irmão Ademir. Ele está ali entre a vida e a morte, né? Está entubado. Mas os médicos que foram entubar, ele falou assim: faça o que achar melhor, vamos fazer um vídeo chamado. Não, eu sei, estou com consciência, estou preparado, doutor, estou preparado. E falou ali, nós tivemos uma reunião hoje com a família, logo mais à tarde, e a própria filha testemunhou para nós ali: olha, eu estou preparado, se for para viver, amém, para morrer também, amém, louvado seja o nome do Senhor. Percebe? Então, irmãos, que convicção é essa? Que gostoso é isso? Percebe? É precioso demais nós enfrentarmos a morte com doçura. O que é a morte? Paulo fala: morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como? É incomparavelmente melhor. Ele diz assim: prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. É que nós estamos com os nossos olhos aqui nesse mundo, aqui nessa terra, e Paulo diz assim, Colossenses 3:1, se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à direita do Pai.
pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, nós já morremos com Cristo na cruz, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o versículo 4, ele é extraordinário. Colossenses 3,4, a palavra fala assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, oh irmão, que delícia! Está escrito, nós temos que crer naquilo que Ele disse, é o testemunho de Deus para nós. E aqui, no versículo 12, ele diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. O que nós temos, irmãos? A vida. Mas nós não nascemos neste mundo com vida? Que vida que é essa? Lembra de Efésios 2:1 que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então essa vida que nós herdamos de Adão, os nossos pais, foi soprado pelo Senhor, ela se acaba na sepultura. Então, para o ímpio, para quem não creu, tem muitos crentes, tem muitos evangélicos vazios do evangelho. Olha, irmãos, eu tenho atendido aqui pessoas de outras comunidades que são 30, 40 anos de igreja. Se morrer vai tudo para o inferno, porque nunca creram na obra consumada do Calvário. E se não crer naquilo que Cristo aí fez, irão perecer eternamente. As pessoas estão correndo risco de morte eterna. A morte na nossa vida, ela é iminente. Ela é iminência. Pode correr a qualquer momento. Você não pode garantir vida para você até amanhã cedo. E a palavra fala: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. E sabe o que o Provérbios vai dizer? Provérbios capítulo 11, deixa eu mostrar para vocês aqui, um texto que vocês conhecem, mas é bom fazer algumas reafirmações. 11, versículo 7. Olha a esperança de um ímpio, olha a esperança de um perverso que não tem a vida de Cristo. Provérbios 11, versículo 7, a Bíblia diz, a palavra de Deus está mostrando aqui que, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Então, o homem perverso morreu, vai morrer com ele a sua esperança. É aquele adágio que eles falam, né? A esperança é a última que morre, e é a última que morre mesmo. Mas se você creu no Senhor, você sabe que Jesus Cristo é tudo, que Ele é a ressurreição. Ele disse lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vai morrer só fisicamente. Mas, queridos, agora vamos ver a situação aqui do justo, que foi justificado. Aqui em Provérbios mesmo, capítulo 14, versículo 32. Provérbios 14, verso 32, temos uma linda declaração da palavra do nosso amado Senhor, que diz assim, olha aqui, Provérbios 14, verso 32. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Oh, meu irmão, que esperança que é essa? Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Por que a esperança da glória? Lembra que Pedro disse lá em 1 Pedro 1, versículo 3? Bendito Deus e Pai. Vamos lá para o texto, 1 Pedro 1, versículo 3. Esse texto aqui é maravilhoso, irmãos. Olha aqui aonde que está a nossa viva esperança. 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não tem morte, irmãos. Nós temos uma viva esperança.
Cristo, Ele é a nossa esperança viva que habita em nós. Então, do que nós temos medo, irmãos? Irmão, nós temos que parar de ser religioso. Nós temos que parar de ser crente de meia sola. Temos que ser povo da palavra. Estamos vivendo tempos difíceis. Será que Deus, o Pai, pode contar comigo e com você? Irmãos, como Ele tem falado. Vocês se lembram que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E foi um dia. Naquele dia, há mais de 6.000 anos atrás, o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, Adão. Mas agora, irmãos, vamos ler um texto tão precioso. Zacarias, nós estamos vendo muito de Zacarias aqui, capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 9. Zacarias 3, 9. Observa aqui que coisa mais linda, irmãos. Eu vou ler o 8 também, né, que Josué é uma figura do Senhor Jesus aqui, que era o sumo sacerdote. Zacarias 3, 8 e 9, a palavra diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. E eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Falando aqui de Cristo. Agora, olha o versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, não tem outra, ele é único. Por isso que Pedro fala lá em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso ele é esta pedra única. Eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, que é o 7 Espíritos de Deus. E esses 7 olhos, se você quiser saber, você lê depois Isaías 11:2, você vai descobrir que são esses 7 olhos, são 7 Espíritos de Deus. Agora veja aqui: e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Que dia que foi esse, irmãos? Abra sua Bíblia comigo lá em João 12, versículo 32. João capítulo 12, versículo 32 e 33. Eu já citei, mas eu quero fazer questão de ler para vocês novamente aqui. João 12, verso 32 e 33. Ele disse aqui que ele tiraria a iniquidade dessa terra num só dia. E Jesus disse assim, verso 32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos? Todos a mim mesmo. Isto ele dizia, significando de que gênero ou tipo de morte estava para morrer. Então Jesus morreu na cruz. Então ele nos atraiu na cruz. Você está vendo aqui essa palavra todos? Aí, ele atraiu todos, toda a humanidade. Mas se você não crê que seu nome está escrito nesse todos aí, que você faz parte do todos, porque você crê ou não crê, Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram, o teu nome está no todos que pecaram. Pecaram aonde? Em Adão, quando Adão pecou. Você peca porque você é pecador. Você nasceu com a natureza adâmica, inclinada para o mal. Mas Cristo veio. Deus nos amou, enviou seu Filho. Ele veio a este mundo em carne. Ele fez uma obra no Calvário. Ele atraiu todos. Então creia, irmão, por misericórdia. Tenha piedade de ti mesmo. Aí você pode ter uma autocomiseração, sim. Senão você vai se perder na eternidade. Pode ser aí 80 anos de crente. Se você não crê que foi atraído em Cristo no corpo, na sua cruz, não tem salvação para você. Atrairei todos a mim. Fomos colocados em Cristo. Ele morreu. Você estava nele. Nós também morremos com ele. Por quê? Porque está escrito. Agora abra lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14.
2 Coríntios 5, 14 e 15, a Bíblia traz para nós algo tão especial. 2 Coríntios 5, verso 14, presta atenção, a palavra diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. É para você julgar, irmão. Pense que você foi atraído lá na cruz em Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por quantos? Logo todos morreram. Você viu o teu nome aí? Teu nome tem que estar no todos. Jesus morreu por toda a humanidade, mas todos morreram, não é que todos morreram, é todos os que creram, que foram atraídos, crucificados junto com Cristo, morreram com Cristo. Porque, irmão, a única maneira, como nós cantamos aqui, de sermos justificados e termos Cristo a nossa paz, é quando nós cremos que morremos com Ele. A palavra, abra sua Bíblia aí, volta para trás em Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. Romanos 6, 6 e 7. A palavra, ela diz assim, olha só: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, não é? Agora, olha o versículo 7. Porquanto quem morreu é quem creu que morreu, justificado está do pecado. Se você não creu, eu aceitei Jesus, querido, você vai perecer no inferno. Muito cuidado, nós não aceitamos Jesus, Ele que nos aceitou. Quem trouxe essa coisa para o meio da igreja evangélica foi Charles Finney, aceitar Jesus. Foi um grande avivalista, mas um erro. Por isso que nós temos que tomar cuidado para não ficar firmado em homens. Cuidado comigo. Examine as Escrituras, como os bereanos. Eles receberam a palavra com toda a avidez, Atos 17, 11, mas examinavam todos os dias nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não comiam gato por lebre. Eles não confundiam anonimato com Adão no mato. Cuidado para não fazer confusão. Creia que você foi incluído em Cristo, que você morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, e Efésios 2,6 fala que juntamente com Cristo Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, Ele é fiel e tem uma palavra fiel. E para encerrarmos, 2 Timóteo 2,11, a Bíblia diz assim, vamos ler a palavra, quase que não sai aqui, mas era para... 2 Timóteo 2, versículo 11, olha o que ele diz aqui, irmãos. Se Deus, Ele é fiel, Ele tem uma palavra fiel, e Ele diz aqui, 2 Timóteo 2, 11, fiel é esta palavra, não há outra, irmãos, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se você não creu que morreu com Ele, meu amigo, minha amiga, você não vai viver com Ele. Creia que você morreu com Ele. Mas eu não consigo crer. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me leva a crer que eu morri com Cristo, que eu ressuscitei com Cristo, porque a tua Bíblia, porque a tua palavra diz, eu creio na tua palavra e quero essa experiência para mim. Senhor, por misericórdia, me faz nascer de novo, me livra de mim mesmo. Livra-me da minha incredulidade, porque a dificuldade hoje do povo de Deus é crer na palavra. Nós queremos em doutrinas, queremos em regras, queremos em mandamentos, mas na palavra, dificuldade, porque nós somos dirigidos pelo cabeça dos cabeçudos, de muitos líderes que são os profissionais dos púlpitos, que vivem uma vida focado na organização, não como um organismo vivo. A igreja de Cristo não é palavra da cruz. A igreja de Cristo são homens e mulheres que creram
que foram inseridos no corpo de Cristo, que morreram e ressuscitaram, e Cristo é a sua vida. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é Cristo em você, menos você. Porque se tiver você, a igreja estraga. Então, Ele nos crucificou, nos levou à morte. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, tão cheia de vida, Pai. Obrigado porque Tu nos levou pela graça a crer nessa verdade. Continua nos firmando os nossos passos na Tua palavra, para que não se apodere de nós iniquidade alguma, Pai. Continue sustentando o Teu povo, firmando-os em Ti mesmo. Oh, Pai, obrigado por nos dar o privilégio de nos abrir o entendimento para crermos neste Evangelho puro, neste Evangelho sem máscara, neste Evangelho que liberta, que Cristo é o nosso libertador. Ele veio para dentro de nós como Senhor das nossas vidas. Pai, nós estamos diante de Ti. Mais uma vez, ó Pai, eu entrego essa semana nas Tuas mãos. Abençoa essa semana, Pai, nos guarda em Teu nome. Leva-nos para os nossos lares e nos dê uma boa noite de descanso. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.